Nós começamos esse segundo dia do nosso evento, nosso ciclo de conferência. Hoje nós temos uma convidada bastante especial. A convidada é a professora Sara Escota Cabral. Ela é professora do pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Ela trabalha com linguística sistêmica funcional. Ela também é líder do grupo SAL, Sistêmico e Ambientes de Linguagem, que congrega uma parte significativa dos sistemicistas aqui no Brasil. Né? Uma querida que tem trabalhado bastante tempo e representa bastante a nossa comunidade em termos da qualidade do trabalho. A gente tem muito a agradecer a Sara por poder estar aqui hoje, compartilhar sua pesquisa conosco. E a gente queria também, em nome da diretoria da ASFAL, agradecer a todos os presentes e passar a palavra para a professora Sara. Tá bom. Eu vou tentar compartilhar, vamos ver, me diz se dá certo. Tá, Tudo bem. Abriu. tá visível? Eu vou, Então, eu só queria um dar... instantinho, Sara, Pois não. eu vou te liberar o microfone, só um pouquinho. Ah, sim. Pode ir agora. Então, eu quero dar meu boa noite a todos, para alguns boa tarde, né? Porque nós temos assistentes de vários países com horários diferentes, né? Fusos horários diferentes. E dizer que é um prazer aqui para conversar com os nossos colegas da Associação de Linguística Funcional da América Latina. Inicialmente, eu quero agradecer a diretoria pelo convite, dizer que me senti muito honrada com o convite que me foi feito. Para mim até foi surpreendente, né? Não esperava, e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho de uma pesquisa que eu estou fazendo com os meus alunos aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Claro que toda pesquisa, quando ela inicia, ela não tem fim. Na verdade, ela pode sempre progredir um pouco mais. Então, eu vou fazer um recorte, né? E, e volto, então, a agradecer a diretoria, especialmente ao nosso presidente, ao Rodrigo também, que me fez o convite. E dizer que fico muito feliz de enxergar rostos que há muito tempo não vejo, porque nós não podemos ter as falas este ano. Bem, então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa pesquisa que eu vou apresentar agora, ela tem muito a ver com um incômodo, uma ansiedade, digamos assim, que eu tenho em relação a alguns problemas que estão acontecendo no Brasil e quem é da América Latina provavelmente está compreendendo isso. E também uma questão gramatical que muito me incomoda em língua portuguesa. Eu vou direcionar a apresentação e as análises para o sistema da língua portuguesa. Claro que vou me apoiar em Halliday, né? Mas eu gostaria, então, de deixar claro que eu vou trabalhar com modalidade em língua portuguesa. Depois, inclusive, os colegas podem me dizer as similaridades e as diferenças que nós temos em relação ao espanhol. Bem, eu vou fazer inicialmente uma contextualização, depois eu apresento o objetivo da pesquisa, apresento uma abordagem teórica, analiso o corpus e faço, enfim, as considerações finais. Então, esses são os passos do trabalho que eu vou apresentar aqui. Bem, contextualização. Por que este tema me preocupa e nos preocupa? Nós estamos enfrentando uma situação muito complicada aqui no Brasil, que inclusive deve atingir outros países da América Latina, que são nossos vizinhos. Ou seja,
o grande número de focos de incêndio que estão acontecendo na Amazônia e também na região do Pantanal Mato-Grossense. Inclusive, as políticas públicas que têm sido conduzidas em relação ao meio ambiente no Brasil têm nos deixado muito ansiosos e muito preocupados. Inclusive, agora, recentemente, com a eleição do presidente Biden para o governo dos Estados Unidos, para a presidência dos Estados Unidos, um dos primeiros apelos enviados pelo presidente dos Estados Unidos, no futuro, é este, que o nosso governo deverá mudar a sua orientação em termos de política ambiental do Brasil. Não sei se vocês sabem, nós temos uma legislação lindíssima, maravilhosa, digamos até perfeita em relação à preservação do meio ambiente brasileiro. O único problema é que ela não é seguida, ela não é respeitada. E me chamou muito a atenção desde o ano passado um episódio que foi denominado aqui no Brasil como Dia do Fogo. O que foi o Dia do Fogo? O Dia do Fogo aconteceu nos dias 10 e 11 de agosto de 2019, especialmente no estado do Pará, que é no norte do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com as Guianas, mas faz parte do bioma amazonense, do bioma amazônico, digamos assim. Foi um episódio, esse episódio denominado Dia do Fogo, foi uma combinação entre ruralistas de colocar fogo em várias regiões do estado do Pará. E aqui vocês podem ver no mapa do Pará, aqui no Brasil tem a localização, mas aqui à direita vocês podem ver no mapa do Pará todos os focos de fogo que aconteceram neste dia. Ora, isso provocou muita polêmica e muita discussão, inclusive nas instâncias superiores, como a Câmara dos Deputados Federais. Então, aqui eu trago algumas fotos para vocês, que foram tiradas no dia, o que se chamou o Dia do Fogo no estado do Pará, em que milhares e milhares de hectares foram queimados, sem respeito algum aos biomas e sem respeito algum à fauna da ilha. Qual é a consequência? Por que isso acontece? Os desmatamentos acontecem ou para serem criados garimpos, então vocês podem ver nessa foto aqui como é que a região fica, o que era a floresta toda verde, tudo que está ao redor fica assim, completamente sem vegetação, ou então serve para exploração de madeira ou também para a criação de gado. Então, isso é o que nós chamamos de infortúnio, porque este bioma atacado da maneira que está sendo atacada vai trazer prejuízo ambiental para todo o país e para toda a América Latina, inclusive para outras regiões do mundo. Bem, aqui eu trouxe uma estatística que foi feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que nos mostra o progresso das queimadas no Amazonas. De 2005 até 2020, vocês podem ver que teve uma diminuição, mas depois aumentou o número de queimadas. E os países europeus lançaram uma mobilização contra o Brasil. Isso aqui é daquela instituição Havas, tá? Mas especialmente a União Europeia está preocupada com a questão do desmatamento e das queimadas no Brasil e tem a intenção de penalizar o Brasil por causa do acordo do Mercosul, que abrange todos nós aqui na América Latina, se não todos os países, quase todos os países. Esse é o nosso presidente, e o dia em que eu captei isso aqui, já havia 1.116.024 assinantes, e provavelmente hoje nós já temos 1.500.000 assinantes. Bem, agora, qual seria a justificativa, então? O que eu fiz até o momento foi uma contextualização.
A importância dos posicionamentos dos deputados no plenário da Câmara Federal em Brasília, que é a instância legislativa mais alta do país. A importância da modalidade no discurso político, porque, como fala Bailey, a modalidade ela é, além de muito usada, ela marca posições e, através dela, nós conseguimos ver o quanto os nossos políticos se comprometem ou não com o seu dizer. Entender a modalidade no discurso político nos faz entender melhor quais as intenções, quais os valores e qual a ideologia de política. E um outro tema, uma outra justificativa que já falei a vocês, é a dificuldade que nós temos em língua portuguesa de analisar textos escritos. Por quê? Quando o texto é oral, nós contamos muito com as questões de tom. Os tons que são utilizados, altos ou baixos, eles ajudam a incrementar a modalidade, principalmente com o verbo poder. Se nós dissermos, você pode sair, nós estamos nos posicionando de uma determinada maneira. Agora, se nós dissermos, você pode sair, nós já estamos já numa situação de dúvida ou de pouca certeza. Não, você pode sair. Então, aí nós temos uma permissão já em grau alto. Então, essa tonalidade nós não temos, esse acento, nós não temos na língua escrita. E aí, o que nos resta? Nos resta conhecermos o contexto e o contexto para que nós possamos identificar as categorias de modalidade. E também a necessidade de nós confrontarmos a modalidade em língua portuguesa com o que o Halliday nos apresenta como sistema de modalidade na linguística sistêmica. Então, meu objetivo hoje é realizar um estudo do comportamento dos operadores modais poder e dever. Nós precisamos recortar o poder e o dever. Há muitos outros modais, mas se tornaria um trabalho não adequado para este momento. Então, o recorte hoje foi só sobre esses dois. Os cursos proferidos por deputados federais brasileiros, em sessão do plenário, nós não pegamos ainda as comissões, nós ficamos apenas no plenário, que é onde todo e qualquer pode falar, para todos os que estão presentes. E delimitamos o período de 10 de agosto de 2009, que foi o Dia do Fogo, e que trouxe muita mobilização e muita sensibilização de toda a população e também dos nossos políticos, até o dia 10 de agosto de 2020, tendo como tema as queimadas da Amazônia. Então, como nós estudamos o discurso político, e nós estamos querendo ver o estudo da modalidade no discurso político, eu trago aqui uma definição construída pelo nosso grupo, por Boucher et al., que diz que o discurso político é a forma que os agentes políticos de contextos sociogeográficos particulares movimentam a produção de textos. E esses textos, claro, depois nós sabemos que são essencialmente argumentativos, tanto para a disputa pelo poder, quanto para o processo de cooperação, visando ao bem-estar social de uma população, de acordo com as normas e leis do sistema particular de fazer política. Também nós construímos, junto ao nosso grupo de discurso político, de estudos do discurso político, uma topologia dos discursos políticos. Claro que essa topologia não está acabada, nós podemos ainda fazer algumas alterações, mas, por enquanto, o que nos tem orientado, tem sido o nosso norte nos estudos de discurso político. Então, construindo esses eixos cartesianos, nós percebemos que o discurso político ele pode ir do mais performativo para o menos performativo, e do mais protocolar para o menos protocolar. Nesses eixos superiores aqui, nós teríamos o verdadeiro discurso político. No eixo A, nós teríamos aquele discurso político que é muito mais formal, que é muito mais rígido, muito mais protocolar, que seria o discurso para as grandes decisões legislativas ou políticas de um grupo de agentes
autorizados, digamos assim, legitimados para exercer. No canto direito superior, nós temos o discurso político, que são as discussões que os deputados fazem nos plenários, discursando uns para os outros. No C, nós temos o discurso do político. Ele já é mais performativo, mas ele é menos protocolar. Por quê? É o discurso que o político faz para os seus eleitores. Ele não vai usar o mesmo registro que ele usa aqui nas instâncias superiores, ele vai tentar se aproximar dos seus eleitores, e nós podemos ver isso claramente agora, que no Brasil nós estamos em plena campanha política para a eleição de prefeitos e vereadores. E à direita nós temos o discurso da mídia, ou qualquer outro discurso que seria sobre política, ou seja, o discurso que a mídia faz, as discussões familiares, os debates entre amigos, etc. E hoje, então, nós vamos nos localizar neste quartel aqui, que seria o discurso do político. Bem, a modalidade em língua portuguesa, ela é tida, e isso é bastante trabalhado e bastante defendido por uma grande estudiosa de gramática portuguesa que nós temos aqui no Brasil, que é Maria Helena de Moura Neves. Ela diz que um dos temas tradicionalmente tratados dentro do estudo da modalização dos enunciados é a polissemia dos verbos modais. Não é só no português que os verbos modais são polissêmicos, mas no português eles nos dão muito trabalho. Segundo ela, há uma ambiguidade nas construções dos verbos modais. Ela, inclusive, dá exemplos. Por exemplo, se nós dissermos João pode sair, isso pode ser uma permissão, ou pode ser uma capacidade, ou pode ser uma probabilidade. Então, cabe às investigações explicitar todo o complexo que envolve a modalização dos enunciados, efetuada por verbos, e isso é um complexo que engloba toda a organização da sentença, a ambiência do texto extrasentencial e o impacto do contexto de elocução. Eu não adaptei para a linguagem do sistema profissional, porque eu peguei exatamente o que ela diz. As mesmas formas verbais podem ser usadas para os dois grandes tipos de modalidade tradicionalmente postulados e indicam a necessidade de recurso ao contexto para o estabelecimento do significado. Então, nós vemos que a semântica coloca a modalidade nos eixos epistêmico e deôntico. Nós sabemos que o Halliday ele não chega a utilizar esses nomes epistêmico e deôntico. Ele coloca outros nomes que daqui a pouco nós vamos ver. Mas, sim, eles dizem lá pelas tantas do livro que correspondem aos sistemas epistêmico e deôntico, embora não usem essa denominação depois. Bom, Halley e Metz, em 2014, afirmam claramente que a modalidade na linguística sistêmico-funcional, e eu diria nas línguas em geral, desculpe que foi um adiante, é uma região de indeterminância entre os polos positivo e negativo, já que possibilita ao falante escritor suavizar o discurso ou intensificar esse discurso, fazer imposições ao auditório. E os autores a definem como julgamento do falante ou a solicitação de julgamento ao ouvinte acerca do que está sendo visto. Então, aqui nós temos, na verdade, quando nós falamos em julgamento do falante, nós temos as avaliações subjetivas, os modais subjetivos. E a solicitação do julgamento, nós temos os objetivos. Também para eles, a modalidade, isso nós sabemos, é um espaço de flutuação entre o cinema, um espaço modal, que está situado numa região de incerteza, apresenta um contínuo, fica entre a polaridade positiva e negativa e constrói rotas de significados em duas direções diferentes, que seriam ou as proposições ou as propostas. Então, aqui, traduzindo-se para o português, nós teríamos
todo o sistema de modalidade previsto pelo Halliday. Então, em língua portuguesa, nós teríamos probabilidade, usualidade, obrigação e inclinação, que fazem parte da modalização e da modulação. E aí nós temos aqui esse espaço de flutuação entre o polo positivo e o polo negativo. Aqui nós traduzimos com adjetivos ou advérbios para se tornar mais compreensível em língua portuguesa. Depois, lá no final, eu vou colocar os modais aqui para a gente ver como é que eles se distribuem em língua portuguesa. Então, nós temos aqui um valor baixo, um valor médio e um valor alto. E as realizações gramaticais da modalização acontecem por meio de um operador modal finito, poder, dever, precisar, necessitar, por adjuntos modais, possivelmente, provavelmente, certamente, ou por ambos na mesma oração. E a modulação, que é de obrigação e inclinação, elas acontecem ou com o uso de operador modal finito, ou com uma expansão do predicador, depois nós vamos ver quando nós temos projeção, ou então por voz passiva ou por adjetivação. Passiva na língua portuguesa é um pouco discutível. O exemplo que o Halliday dá é um exemplo típico do inglês. Talvez em passiva sintética na língua portuguesa nós possamos trabalhar com isso aqui, mas ainda é motivo de investigação. Toda vez que nós trabalhamos com modalidade, nós temos 3 variáveis que são muito importantes: o tipo, a orientação e o valor. A primeira variável é o tipo de modalidade. Como nós já vimos, a modalização, que tem a ver com informações, e a modulação, que tem a ver com bens e serviços. Aqui ficaria, então, o que a semântica chama de modalidade epistêmica, e aqui nós teríamos a modalidade deontic. A modalização trabalha com probabilidade ou usualidade e a modulação com obrigação ou inclinação. E essa inclinação, nós vamos ver muitas vezes na língua portuguesa, que ela tem a ver com habilidade ou com necessidade. Modalização, exemplos, agora já tirei alguns exemplos do corpus. Probabilidade, ou agimos rapidamente, ou aquele céu nebuloso de São Paulo pode ter sido apenas o começo. Aqui eu preciso contextualizar um pouquinho, é que a fumaça foi tão grande, a fumaça das queimadas é tão grande que a fumaça chegou a São Paulo. Então, pode ter sido apenas o começo. Usualidade, aliás, os agricultores, que às vezes são culpados por isso, são vítimas na essência, também são vítimas. Exemplos de modulação. O governo devia agradecer por ter a serviço da sociedade essa ferramenta. Ou inclinação. O atual governo está determinado a desmontar todo o sistema e a legislação da preservação do meio. A segunda variável que nós temos é o valor. Probabilidade, usualidade, obrigação, essas modalidades podem se realizar por meio de valores. Alto, quando há um grande comprometimento, há uma aproximação, um grande investimento no modal que está sendo utilizado. Médio, quando nós temos investimento médio, e baixo, quando o investimento é muito pequeno. Por exemplo, ele pode sair. Aí nós temos um investimento pequeno nesta oração, investimento modal muito pequeno. Por exemplo, probabilidade alta. É fundamental proteger essa biodiversidade, dentro da qual certamente se encontram as curas para muitas doenças. Média. A prospecção e a exploração do petróleo provavelmente serão desestatizadas em um segundo momento, conforme críticas rigorosamente embasadas em análises de mercado. E baixa, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi causado possivelmente por atividade criminosa. Eu só quero esclarecer aqui que eu estou usando não só o poder e o dever, porque muitas vezes o poder e o dever eu não encontro
em todas as situações desejadas. Então, primeiro eu recorri a todo o corpus, depois eu foquei só no poder do governo. Por exemplo, obrigação. Nós precisamos interromper o processo de desmatamento. Média. Todos que desejarem se colocar como parceiros do Brasil e de suas florestas deverão, que está na modalidade, ser bem-vindos. Por quê? Aqui fica na modalidade média que nós não temos mais o presente. Nós temos aqui um verbo no futuro. Então, há uma grande incerteza se isso vai se realizar ou não. Então, segundo Moura Neves, isso nós consideramos modalidade média. E modalidade baixa, e a pesca industrial pode operar em outras áreas que não sejam as 12 milhas. A terceira variável é a questão da orientação, que possui duas variantes. A primeira, se é implícita ou explícita, e a segunda, se é subjetiva ou objetiva. Por que isso é importante? Porque isso marca o lugar da pessoa que está usando o modal. É ele a fonte da modalidade ou não é? É ele a fonte do julgamento de valor ou não é? Então, nós temos uma modalidade subjetiva implícita quando nós usamos os verbos modais, deve, pode, parece, precisa, etc. Toda vez que nós tivermos uma metáfora interpessoal e provavelmente uma projeção, eu penso que isso não está certo, ou estou certo de que a floresta pegou fogo, nós estamos utilizando uma modalidade que é subjetiva, mas que está explicitamente colocada aqui com o eu e o verbo projetante. Neste caso, não é projetante, mas aí nós teríamos aqui um equivalente substantivo, que é o mesmo que vai acontecer aqui. Agora, a modalidade pode ser objetiva implícita, que é quando nós usamos os adjuntos modais, provavelmente, certamente, possivelmente, necessariamente, ou explícita quando nós também usamos construções que terão como complemento um substantivo. É certo que a floresta foi prejudicada, é provável que os culpados sejam presos. Então, a distinção básica, a orientação é a distinção básica que realiza e determina cada tipo de modalidade. Ela apresenta essas duas variantes, as quais eu já apresentei. E o que ocorre com o tipo subjetivo? O falante faz a sua própria avaliação e também solicita uma avaliação do ouvinte, ou seja, ele é a fonte da convicção. No objetivo, ele não avalia, ele não solicita a avaliação subjetiva do ouvinte. Um recurso que o Halliday aconselha para que nós possamos distinguir se a avaliação é subjetiva ou objetiva é usar as tag questions. Isso é um pouco complicado no português, porque nós não temos o sistema de tag questions no português. E mesmo que nós façamos perguntas de confirmação, que é como a gente traduz, as perguntas de confirmação nem sempre equivalem às perguntas de confirmação da gramática inglesa. Então, em outras palavras, quando a orientação é subjetiva, a modalidade é consultada, mas com a objetiva, essa não é. A modalidade não é. Exemplo, ou agimos rapidamente, ou aquele céu nebuloso de São Paulo pode ter sido apenas o começo. Então, o uso do verbo modal. Neste caso aqui, nós já temos um processo mental. Eu acho que o Brasil não vai embarcar no discurso de qualquer presidente. Neste caso, aqui no terceiro, nós temos uma objetiva implícita. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi causado possivelmente por atividade criminosa. E na objetiva explícita, é possível desenvolver potencialidades econômicas. Bom, agora uma questão que também é muito importante é a questão da polaridade. Observe, eu acho que nós, parlamentares, temos que reagir.
Nós podemos ter a modalidade transferida. Eu acho que nós, parlamentares, não temos que reagir. Ou eu não acho que nós, parlamentares, temos que reagir. O que vai acontecer aqui? Não vai mudar a modalidade, mas vai mudar o valor, se é alto, se é médio ou se é baixo. Então, o que vai acontecer? Quando nós mudamos, quando nós fazemos a modalidade transferida, a negação transferida, os valores médios permanecem médios. O valor alto desce para ser valor baixo. E o valor baixo sobe para valor alto. Por exemplo, fulano não deve incendiar, eles não devem incendiar a floresta. Esse não acaba baixando para o valor, baixando o valor. Ou então, pode incendiar a floresta. Se ele não pode incendiar a floresta, ele deve permanecer sem fazer esta ação criminosa. Então, os autores são bem claros que a polaridade ela é importante porque ela vai interferir na questão do valor da modalidade. E quando nós temos polaridade com o tempo passado ou futuros do pretérito ou futuro, vai alterar mais ainda a questão do valor da modalidade. Exemplo, nós queremos ver esse vídeo que vai implodir o presidente. Boa coisa não deve ser. Ou seja, coisa ruim pode ser. Não podemos permitir o desmantelamento. Então, devemos proteger o desmantelamento. Não podemos permitir que esses órgãos sejam sucateados. Devemos observar o não sucateamento desses órgãos. Algumas características da era Lula-Dilma foram patentes e não devem ser esquecidas. Ou seja, elas podem ser lembradas nos dias de hoje. Então, é esse jogo que se faz quando se trabalha com a polaridade. Bom, isso foi a introdução, só para a gente se lembrar das questões teóricas de modalidade. Então, como é que o trabalho foi realizado? Primeiro, foi a busca no portal da Câmara dos Deputados Federais do Brasil. Foram selecionados 134 discursos proferidos pelo plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Foram conseguidos, neste período, 46 discursos da ala direitista, e aqui no direito eu coloco direita, centro-direita, etc., e inclusive os neutros, só que ficaria muito complicado se eu fizesse toda a divisão partido por partido, e 88 de esquerda. É o que foi encontrado. Desses discursos, para selecionar esses 134, todos os discursos foram analisados e neles foi procurado o lema queime, que corresponde a queimar. Então, foram encontrados discursos de 30 deputados de 11 partidos. Eles foram selecionados por ordem cronológica crescente, e a estatística deu 106 mil palavras, 104 mil tokens e 10 mil types. Os discursos foram separados em direita e esquerda. Aqui eu coloquei o asterisco para lembrar vocês de que é direita, centro-direita, neutro, e identificação das ocorrências dos modais poder e dever, e aí, então, categorizá-las em tipo, valor e orientação. O que os resultados mostraram? Direita, verbo poder, esquerda, verbo poder. Direita, verbo poder e verbo dever. Esquerda, verbo poder e verbo dever. Está mais ou menos parecido, devido ao número, a diferença de quantidade de discursos. Eu não quis eliminar alguns, porque a ideia era trabalhar com todos os discursos daquele período.
Bom, um outro resultado que foi encontrado é o tipo de modalidade, sendo que os azuis correspondem à direita e os laranjas correspondem à esquerda. Notem que aqui nós temos probabilidade. Então, a direita usa menos probabilidade que a esquerda. Usualidade, não achamos nada, porque fica muito difícil usualidade com verbos poder e dever. Se nós fôssemos procurar certa, às vezes, sempre, nunca nós acharíamos. Obrigação. A direita trabalha com bastante obrigação e a esquerda com um pouco menos. E a inclinação, que aí então nós podemos colocar capacidade, tradição, habilidade, etc. A direita trabalha um pouco e a direita um pouco menos. Mas notem qual é o que mais se sobressai. Pode ser devido à quantidade de discursos, só que os discursos eles flutuam muito. Por exemplo, há longos discursos de direita e há discursos curtos de esquerda. Então, mais ou menos o balanço é o mesmo. Bom, o que mais também se encontrou em modalidade? Depois eu vou comentar cada um deles em particular. A direita usa o verbo poder como probabilidade, usa o verbo dever, perdão, aqui, a direita usa o verbo poder como probabilidade, usa o verbo dever como probabilidade. Agora, a esquerda usa o verbo poder com probabilidade e o verbo dever. As mesmas cores que tem aqui. A direita usa o poder como obrigação e o dever como obrigação. A esquerda, notem que é quase nada de poder e bastante de dever. E aqui, então, a inclinação, em que a direita usa poder e a esquerda usa poder também. Ora, então, exemplos da direita, do discurso da direita. O processo de degradação do nosso patrimônio florestal pode se tornar irreversível. Essas queimadas podem ser dos canaviais, podem ser do cerrado. Então, notem que aqui há uma espécie de tentar justificar que não são queimadas feitas propositadamente na mata, mas sim dos canaviais e do cerrado, então, mas nunca na região amazônica. Vou falar com educação, senhor deputado. Ele deve estar com medo de alguma coisa. Notem que o dever aqui, apesar de ser prototípico de obrigação, ele é sinônimo de talvez. Ele talvez esteja com medo de alguma coisa. A Amazônia beneficia o mundo. O mundo deve contribuir para manter. Eu posso dizer, e aí então nós já temos uma questão de capacidade ou de habilidade. De esquerda, o agronegócio exportador que trata o país com muito zelo também não está feliz, porque sabe que pode sofrer sanções. Essa postura traz no seu bojo a mensagem de que a violência não só é tolerada, mas incentivada pelo Estado e pode ser praticada impunemente contra esses povos. Então, notem já uma necessidade de defender, né, as minorias aqui. O presidente deve agir com responsabilidade e provar o que diz, ao invés de fazer relações inconsequentes. No governo do presidente Bolsonaro, o desmatamento na região pode subir para 25.600 km² ao ano. Isso é uma probabilidade. Nós devemos cumprir a nossa responsabilidade histórica de derrotar esta sanha anti-meio ambiente de um governo inimigo do povo. Então, notem as posições opostas ao governo que é de extrema direita. Sei quão importante é para o pequeno produtor poder plantar macaxeira e cuidar do sustento da família. Macaxeira é uma palavra nordestina que significa mandioca. É isso, né, Rodrigo?
Acho que sim. Então, aqui a, que, a questão do pequeno produtor, que é a grande preocupação das esquerdas brasileiras com as minorias. Quanto aos valores de modalidade, então, pode observar modalidade alta, tá? Modalidade média, que são as de laranja, e modalidade baixa. Então, com poder nós temos as três, com dever nós temos as três. Olhem a diferença deste aqui, ó, da modalidade baixa do poder para a modalidade baixa do dever. E notem aqui também, na esquerda, nos posicionamentos de esquerda, modalidade alta do poder, modalidade média, que é a que se sobressai de poder, e modalidade baixa de poder. E aqui, então, a esquerda não está muito preocupada com o dever. Ela trabalha com modalidade alta, que é menor que todas as outras, com modalidade média, que é um pouco maior que a da direita, e com modalidade baixa, que é a do dever. Exemplos de modalidade alta. Se desejamos um Brasil próspero, rico e com oportunidade para todos, é na educação que devemos nossos esforços. Eu poderia falar do desmatamento e das queimadas, não só na Amazônia. O que eu poderia aqui, que é um modal de valor baixo, ele sobe para médio, por causa do futuro do pretérito. Porque o futuro do pretérito tem o traço semântico de não conclusão. Eu poderia falar, mas eu não vou falar do desmatamento. E o baixo, o presidente tem o apoio da sociedade, pode ter o apoio mundial para se transformar num grande ícone. Então, a relação valor versus tempo. A líder foi a Tefé, onde não há queimada. Ela deveria visitar as áreas onde realmente há desmatamento ilegal. Então, nós temos o dever, que por estar no futuro pretérito, passa de um valor alto para um valor médio. A mesma coisa aqui, ó, acredito que houve momentos em que ele fez registros que não deveria ter feito. De alto, que seria o dever, passa para baixo. E ainda nós temos a negativa aqui, né? E deveremos fazer uma complementação. Do alto passa para o médio, por causa do futuro. Temos que organizar o ordenamento jurídico para que possamos explorar. Aqui nós temos uma questão baixa, ou por ser poder e também por estar em modo subjuntivo, que nos dá a ideia de hipótese. Não que no inglês nós não temos o subjuntivo, né? Ele se realiza como indicativo, e o Harley fala muito das realizações com indicativo, mas nós percebemos que em muitos casos corresponde ao nosso subjuntivo. Não acreditamos que alguém pudesse diminuir baixo. Lula, aqui então nós temos um imperfeito subjuntivo, e Lula disse que ia mostrar para o Brasil e para o mundo que podia fazer. E podia, no português, é o tempo do imperfeito do indicativo, que muitas vezes é utilizado com valor de futuro do pretérito. Poderia tranquilamente ser substituído por poderia fazer. Então, observem a polaridade negativa. Onde a polaridade incide mais? Na obrigação. Deve ou não deve? Então, o azul é a direita, usando polaridade com o verbo poder. O laranja é a polaridade negativa com o verbo dever. A esquerda usa um pouco mais de poder com polaridade negativa, são muitas as ocorrências de não pode, não pode, não pode, e a esquerda usa quase nada de polaridade negativa com o dever. Então, a direita enfoca mais o modal poder e a esquerda
enfoca mais o modal dever no sentido de obrigação. Exemplo, nós não podemos nos esquecer. Ou seja, poder é grau baixo, com a negativa torna-se grau alto. Vossa Senhoria não pode pegar. O não pode é grau baixo, o pode é baixo, o não fica alto. Acredito sim que houve momentos em que ele fez registro que não deveria ter feito. Então, grau baixo. Nós não podemos aceitar. Fica negativo, né? Obrigação. Nós queremos ver esse vídeo, boa coisa não deve ser, e não podemos fechar os olhos para o desmatamento. Agora, então, questões de orientação. Nós temos a orientação subjetiva implícita, que é a mais frequente. Não há subjetiva implícita com poder e dever, nem dá para fazer isso em português. Objetiva implícita também fica complicado em construir orações em língua portuguesa. Alguma coisinha de objetiva explícita, porque fomos procurar o é possível e o é certo. O é certo só tem uma ocorrência, e o é possível são 6 ou 7 ocorrências, então é bem pouquinho. Tá? Mas notem o que ocorre aqui. O uso dos modais está situado na subjetividade implícita, ou seja, ao uso dos verbos modais. Então, quando a pessoa que discursa diz o presidente pode falar sobre as queimadas, ele quer uma confirmação. Não pode? E é assim que funciona a subjetiva implícita. Ele deve proteger o meio ambiente. Não deve? Então, a grande maioria dos pronunciamentos localiza-se na subjetividade implícita. Por quê? Porque o legislador é a fonte da avaliação, é a fonte da opinião. E é isso que eles fazem em discursos na Assembleia. O Brasil tem feito que deve ser feito. Então, como operador modal, subjetivo implícita, vou falar com educação, senhor deputado, ele deve estar com medo, subjetivo implícita. A Amazônia é importante a questão mineral e alguém pode estar interessado. E é perfeitamente possível cumprir o Tratado de Paris. As pouquíssimas ocorrências que nós temos de objetividade implícita quando se trabalha com poder e dever. Então, nem é possível fazer uma objetiva explícita com poder e dever sem construir orações do tipo é possível. Em língua portuguesa, pelo menos. Então, me dirigindo agora para as considerações finais, como é que eu estou de tempo, Rodrigo? 15 minutinhos? Tá, talvez não vá tanto. Bem, quando eu apresentei para vocês o gráfico das ocorrências de modalidade, tanto dos deputados de direita quanto de esquerda, era este aqui, era esta figura. Então, o emprego dos modais dever e poder é muito semelhante, tanto nos discursos dos deputados de direita quanto nos de esquerda, mas é semelhante em termos de tipo, ou melhor, em termos de operador modal. Por que isso acontece? Porque os autores dos discursos são agentes reconhecidos e legitimados como autoridades públicas e não podem deixar de se manifestar acerca do sério problema que é essas queimadas no Brasil. Eles precisam usar esses modais para marcar a sua posição, tanto aqueles que são do lado do governo, quanto aqueles que se colocam literalmente contra o governo.
porque este é um problema que afeta o mundo todo. A questão climática, que está muito em foco. Quando nós apresentamos os tipos de modalidade, nós podemos perceber que os que mais são empregados são probabilidade e obrigação, e esse é um resultado esperado, porque nós estamos trabalhando com modais poder e dever. Mas apareceram algumas ocorrências de inclinação do tipo capacidade ou permissão. Capacidade, alguns autores chamam de habilidade também, seria praticamente a mesma coisa, em termos de modalidade. Mas notem que a probabilidade é o que mais aparece. Então, o que acontece? A direita privilegia, que é o azul, a obrigação, neste item aqui. A esquerda privilegia a probabilidade. Por que isso acontece? A direita, como está trabalhando com, digamos, valores e ideologias que são do governo, eles não falam somente sobre as obrigações em relação às queimadas, embora o tema seja queimadas. Eles falam em obrigações em relação a outras instituições, eles falam em obrigações a outras ONGs, em obrigações dos agricultores, em obrigações dos ruralistas. A esquerda está privilegiando a probabilidade. Por que a esquerda privilegia a probabilidade? Em primeiro lugar, a esquerda, seria esperado que a esquerda privilegiasse a obrigação, no sentido de dizer que o governo deve agir contra, que o governo deve se manifestar, que o governo deve providências. Mas não, eles, digamos, mudam um pouco o foco da sua argumentação para questões do poder ser, do vir a ser, e não tanto do vir a acontecer. Isso também tem muito a ver pela grande quantidade de negativas que eles usam. Os tipos de modalidade, que foi este o quadro que eu apresentei a vocês, deputados de direita, então, fazem mais uso de obrigação, e os de esquerda de probabilidade, com o verbo poder, e um pouco de obrigação, ou não tanto, né, com o verbo dever. Os deputados também usam inclinação, capacidade de poder. Os discursos de esquerda posicionam-se mais em termos de probabilidade, na medida em que, de modalidade, na medida em que, além de apontarem obrigações, eles abrem probabilidade para novas ações também para combater as queimadas. E novas ações no sentido de sugestões também para o que se pode fazer. Quanto à polaridade, então, nós vimos que a polaridade com o poder está na obrigação, com o dever também está na obrigação. Aqui nós temos aquele quadro bem mais explicativo, né, que a polaridade empregada é, na grande maioria dos casos, positiva. Quando negativa, a polaridade mais sobre o campo da obrigação e a polaridade negativa, né? E a direita emprega o maior número de obrigação com o modal dever e a esquerda com o modal poder. Então, obrigação e obrigação. A direita emprega, desculpa, de que eu andei adiante. A direita emprega mais o valor baixo com poder. Tá? Baixo com poder. Aqui, ó, o cinza. E o valor alto com poder e dever. Observem aqui o azul.
A esquerda emprega mais o valor médio, seguido do valor baixo de poder. Enquanto os discursos de direita oscilam entre valores altos e baixos, a esquerda assenta mais valor ao modal dos 3 graus. Salta aos olhos aqui a diferença. Não? Aqui também não, vai dar muito problema em relação às negativas. Quanto à orientação, a maioria dos modais é implícita tanto nos discursos da direita quanto nos de esquerda. Observem aqui. Mínimas são as ocorrências de é possível, é dever, tá? É dever de todos nós que, etc. Por que isso? Os agentes reconhecidos e chamados como autoridades públicas pronunciam-se assumindo-se como fonte das avaliações. Porque também se os nossos deputados não fizerem isso, né, vai sobrar para quem? Eles são as fontes das avaliações, porque eles precisam argumentar, eles precisam atingir o seu auditório, eles precisam demover os outros colegas a respeito das providências que têm que ser tomadas em relação a este grande problema que nós estamos enfrentando atualmente. Agora, então, uma afirmativa do Halley, claro que aqui traduzida, de que todas as funções de fala, ou seja, ofertar ou solicitar informações, bens e serviços, são modos de ação. Comandos, ofertas, perguntas e declarações, elas podem assumir inumeráveis combinações e subcategorias. Então, o sistema de modo, constitui, então, uma oração como um movimento em uma argumentação, ou seja, esse movimento ocorre ou como uma proposição ou como uma proposta. E aqui, então, eu apresento para vocês o movimento que ocorre nos discursos. Nós temos à direita, poder, que é a linha azul. Nós temos à direita, dever, que é a linha laranja, nem aparece no começo. Nós temos a partir daqui. Nós temos à esquerda no poder, que é cinza. Observem que o grande número de poder como probabilidade, mas depois baixa, sobe mais um pouquinho. E nós temos à esquerda como dever. Observem aqui que o amarelo, esquerda e dever, acaba se sobressaindo nesse movimento argumentativo dos modais no discurso. Então, tendo em vista a análise que foi feita, se nós retomarmos essa figura do Halley sobre a modalidade na língua inglesa, traduzida para o português, nós podemos colocar, e isso aqui eu posso estender a todos os outros tipos de discursos que nós temos, todos os outros registros que nós temos em diversos tipos textuais, nós podemos observar, pelos resultados, que o poder pode estar numa situação de probabilidade, de grau médio, como ele pode estar em situação de valor baixo. E, inclusive, o dever nós podemos colocar aqui como valor baixo, como, por exemplo, eu devia estar aqui. Ele deve estar batendo na porta, ou seja, talvez ele esteja batendo na porta em que eu compartilho informações e não obrigações. Agora, o dever, logicamente, está num grau alto de obrigação, mas o poder pode estar aqui também. Então, notem essa grande polissemia do modal poder na língua portuguesa. Ele pode estar num grau alto de obrigação, como pode estar num grau baixo. Como ele pode estar num grau baixo de inclinação e como ele pode estar num grau médio de inclinação. Então, volto a falar na indeterminância do sistema de modalidade na língua portuguesa.
portuguesa e volto a falar e reforçar o que a Maria Helena de Moura Neves, que estuda a fundo a língua portuguesa, diz. É uma questão de ambiguidades e é uma questão de polissemia que nós temos aqui do verbo, principalmente do modal poder. E aqui, então, nós temos o comportamento da esquerda e o comportamento da direita. Enquanto a esquerda se situa mais no grau baixo de probabilidade e também no grau alto de obrigação, a direita privilegia o grau alto de obrigação. Aqui é uma convenção que se usa no Brasil: azul é o que é a direita e vermelho é o que é a esquerda, porque vermelho é a cor dos nossos partidos de esquerda. Então, enquanto o componente ideacional é a linguagem como um modo de reflexão, o componente interpessoal é a linguagem como um modo de ação, e a realidade, que é o que os deputados desejam, por isso que é performativo, e a realidade consiste tanto no que nós fazemos quanto no que nós pensamos. E o modo mais imediato pelo qual agimos gramaticalmente é por meio da nossa escolha da função de fala. Os oradores nos discursos sobre as queimadas do Brasil desenvolvem posicionamentos particulares em torno de um dever ser ou de um dever fazer, ou de um poder ou não poder, aceitar, estar ou fazer. E aqui, então, volto a localizar neste eixo aqui os discursos que nós analisamos neste trabalho dos 134 textos, nos quais nós garimpamos a modalidade do poder e do dever. Por que eu o Dia do Fogo e outros infortúnios? Eu penso que outros infortúnios estão acontecendo no nosso país, como, por exemplo, o Pantanal, região pantaneira, mato-grossense. Desde o mês de julho, arde, e o Pantanal é considerado como um santuário de fauna e flora brasileiros. E o Pantanal, desde julho, tem as suas queimadas aumentadas e provavelmente com intenções da agropecuária. A agropecuária vê no Pantanal um espaço muito interessante para a criação de gado. Então, aqui nós temos uma reportagem do dia 1º de novembro de 2020 que dizia, e é de um jornal da internet, que diz que cifra de incêndios nos primeiros 10 meses deste ano na Amazônia já supera o total de 2019. E o Pantanal tem o pior ano desde o início dos registros, em 98, com área devastada quase equivalente à da Dilma. Aqui uma foto dos incêndios no Pantanal, que o governo determina retorno das atividades de combate a queimadas, mas determina isso porque a opinião pública tem investido fortemente nas críticas para a atuação e para os procedimentos do Ministério do Meio Ambiente no Brasil. Um dia após suspensão dos trabalhos de brigadistas em meio a incêndios florestais recordes, IBAMA anuncia a liberação de recursos que estavam bloqueados. Está aqui forçado pela população, do dia 23 de outubro de 2020. E aqui, que mais? Um dos motivos para que nós tenhamos desmatamento na Amazônia são as serrarias que cortam árvores milenares, digamos, e depois vendem essa madeira para o país e principalmente para indústrias do exterior. E aqui eu mostro para vocês um mapa dos incêndios. Todos esses pontos em vermelho aqui são os incêndios do Pantanal. E isto aqui foi uma imagem de 22 de julho de 2020. Hoje ainda a situação parece estar pior.
E aqui, então, eu encerro apresentando as minhas referências. Rodrigo, agora, então, te deixo à vontade, se houver questões para serem feitas. Estão me ouvindo bem? Me ouve, Sara? Eu ouço, só não estou conseguindo tirar o compartilhamento, parar o compartilhamento, já achei. Isso. A gente vai agora, primeiramente, agradecer a professora Sara pela maravilhosa apresentação, muito relevante, tanto do ponto de vista estrutural gramatical, mas também social, dada a situação que a gente vive no Brasil hoje, né, e jogar luz, né, sobre um fato que é tão interessante na língua portuguesa como os processos de modalização. A gente vai seguir agora para as perguntas. Todos os colegas são convidados a realizar perguntas. Há duas formas de realizar essas perguntas, para mim no chat, ou podem clicar aqui nesses 3 pontinhos na parte de baixo da tela e levantar sua mão no chat, que eu também liberarei para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou liberar o microfone para que vocês façam a pergunta para a professora Sara, na ordem que vocês levantarem a mão ou colocarem as perguntas no chat, tá? Então eu vou começar pelo Eric, que foi a primeira pessoa que fez a pergunta aqui. Liberando o microfone do Eric. Pode fazer a pergunta, Eric, por favor. Então, boa noite a todos. Obrigado, professora, pela pesquisa. Eu penso que ela pelo menos as pesquisas em descrições lexicogramaticais, penso que são importantes para a gente começar a fazer a descrição da língua portuguesa brasileira, né, e seus vários dialetos, porque penso que a gente ainda não estamos construindo aos poucos, como teve aquela discussão com o professor Carlos Gouveia, né, sobre a realização de um trabalho mais concreto sobre o próprio comportamento lexicogramatical da língua portuguesa brasileira, né? Então, o que eu te pergunto, professora, é o seguinte: realmente a modalidade em língua portuguesa é uma pedra no sapato, porque ela recai sobre os verbos poder e dever. Em comparação da língua inglesa, nós temos uma gama de escolhas, né, em que nós aprendemos desde a escola todos os verbos modais da língua inglesa, cada um com uma força, pelo menos a forma como nós aprendemos é pela força deles, né, força e a função que eles têm, o significado que eles têm. Então, tu achas, assim, o corpus coletado, tu achas que em língua portuguesa brasileira, pelo menos, a realização lexicogramatical da modalidade, ela recai sobre outros itens lexicogramaticais que não somente esses dois verbos? Tu achas, assim, os adjuntos adverbiais, enfim? Com certeza, Eric. Nós temos uma grande gama de operadores modais, como preciso, necessito, eu acho, eu penso, eu acredito, né, que podem estabelecer a modalidade, como nós temos uma gama enorme de adjuntos modais, possivelmente, certamente, provavelmente, enfim, que agora não me ocorre no momento citar mais alguns, mas nós podemos buscar muitos outros, como muitas outras construções. Como disse a Maria Helena de Moura Neves, isso tem muito a ver com o modo de organização da sentença. Como é que nós organizamos, né, ou melhor, sentença não, oração. O modo como nós organizamos a oração e qual é o tipo, o valor e a orientação que nós queremos dar, né? Por exemplo, o próprio eu acho, eu acredito em língua portuguesa, nós poderíamos procurar. Eu até procurei, até fiz uma procura de eu acho, consegui muito pouco. Fiz a procura por eu acredito, tem pouquíssimos, tá? E eu atribuo isso ao lugar que eles ocupam, que é a questão de legisladores brasileiros fazendo discussão na Câmara sobre um determinado tema. Eles ainda
nessas discussões do plenário, eles só discutem, eles ainda não decidem. As decisões vêm depois, em relação a leis, projetos de leis, essas coisas assim. Mas existem muitas e muitas formas de mostrar essa flutuação que nós temos entre o sim e o não, entre o polo positivo e o polo negativo. Inclusive, o bom argumentador é aquele que sabe flutuar entre a total positividade e a total negatividade. Quando é que ele pode ser a fonte do comprometimento, ou quando ele atribui a outras entidades esse comprometimento. Então, isso é um recurso argumentativo, é um jogo argumentativo extremamente interessante de se fazer, e nos discursos políticos isso funciona bem, né? Claro que não somente, mas como nós agora estamos mais voltados para a análise do discurso político no nosso grupo, inúmeras são as construções possíveis. Eu não sei se respondi o que tu desejaste. Sim, professora. Como Halliday diz, né? Quanto mais o indivíduo modaliza, mais ele fica distante da proposição ou da proposta dele. Então, menos comprometimento ele tem com a proposição que ele está... Só que aí entra a questão... e muito importante o que ele coloca também é a questão da orientação, se essa orientação é subjetiva ou ela é objetiva. Isso faz toda a diferença na argumentação. Vocês estão me ouvindo? Acho que eu estou com um problema no áudio, mas vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Muito obrigado pela resposta, muito obrigado, Eric, pela pergunta. Agora nós temos duas perguntas na fila. A primeira vai ser a Ana Paula Carvalho Schmidt e em seguida a professora Tereza. Por favor, Ana. Boa noite, professora Sara. Obrigada pela sua apresentação, a discussão que a senhora trouxe. A senhora conhece que eu tenho bastante interesse no discurso oral, e enquanto eu ouvi a senhora falar, eu fiquei me questionando, né, sobre as características do discurso oral em língua portuguesa, né? A senhora tem observado alguma diferença, né, nos resultados, na análise do discurso político escrito, e, nesse caso, né, eu entendi que a senhora utilizou transcrições do site da Câmara. Então, a senhora observou diferenças, né, entre modalidade no discurso escrito e no discurso oral? Sim. Ana, eu não tenho trabalhado com o discurso oral. O discurso oral, ele traz algumas dificuldades quando nós fazemos as transcrições, da confiabilidade dessa transcrição. Então, como eu não trabalho com discurso oral, eu trabalho mais com o discurso escrito. E o discurso escrito, ele prega muitas peças, ele traz muitas armadilhas. O ideal mesmo seria pegarmos os discursos proferidos em áudio e compararmos os escritos. Tá? Provavelmente vai ser um trabalho que vocês vão fazer aqui para frente, tá? Como participante do grupo de pesquisa, para nós percebermos se essas avaliações que estão, essas modalizações que estão no discurso oral, no discurso escrito, se confirmam no discurso oral. Eu não posso te dizer porque eu não fiz essa comparação, né? Ainda não cheguei lá. Mas esse é um caminho futuro. Olha, segundo o que a Moura Neves diz, é a questão contextual e cotextual que nos guia no texto escrito. Então, todas as ocorrências que foram categorizadas, eu li praticamente todo o discurso para poder, digamos assim, delimitar ou encaixar em uma categoria ou outra. Mas, como eu não tenho a questão do
tom, da tonalidade, do discurso, da fala, eu não posso te dar certeza se está tudo de acordo com o que eles falaram. A gente busca, né, fazer essa aproximação, porque nós temos só o texto escrito. É uma questão interessante agora fazer digamos assim, a comparação entre uma e outra para ver. Tá bom, Ana? Certo, muito obrigada. De nada. Teresa. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Muchísimas gracias, Sara, por la excelente presentación y todo el detalle, ¿no? La cantidad de corpus que han investigado, ¿no? Que han descrito, que me parece muy importante. Tengo una pregunta en relación a los distintos niveles que uno puede tomar al hacer un análisis de estos discursos, pensando en el subsistema de engagement, ¿verdad? Voy a decir en inglés, porque sé que tenemos distintas traducciones en el portugués, ¿no? Sí, sí, engagement sí. and graduation, ¿verdad? O sea, en este sistema que nosotros llamamos en español de compromiso, porque ciertamente las categorías, ¿no? Las categorías discursivas de consideración, ¿no? Ya sea que estén ubicadas como expansión o contracción dialógica, están inspiradas en esta descripción gramatical de Halliday, es decir, su realización es la realización que tú has mostrado ahora, ¿no? Y en donde los modales o los operadores modales serían algunas de las posibles realizaciones para estas contracciones o expansiones dialógicas. Entonces, ¿hasta dónde ves tú la necesidad o cuál sería la productividad de las categorías planteadas por Martin y White, organizadas como intravocalización, en expansión, en contracción dialógica? ¿Cuál sería la utilidad de esas categorías y las subcategorías para el análisis de los discursos en relación a lo que tú nos has presentado respecto de los verbos modales? Y solamente una pequeña cosa que se me viene a la mente, ¿no? Que tiene relación con la pregunta que te estoy haciendo. Por ejemplo, si pensamos en consideración, entertain. Bueno, allí podemos encontrar modalizadores de probabilidad y de obligación, de inclinación, y ciertos modalizadores o ciertos modales nos van a acercar a una orientación de mayor contracción, incluso algunos, ¿verdad? Si ya nos ponemos en los imperativos, que parece que tú no encuentras, ¿no? Quizás un futuro ahí me hizo dudar, los imperativos ya podríamos decir que son una monoglosia, es decir, ya se ha cerrado completamente el espacio dialógico y que parece que la derecha es quien cierra más el espacio dialógico respecto de la izquierda. Entonces, nada, eso era solamente un ejemplo puntual, pero mi pregunta básica es eso, o sea, ¿qué nos agrega, qué nos aporta un análisis o el otro? No sé si lo dejé claro. Sim, não. Vamos ver se eu te respondo. O Martin tem uma figura lá no livro dele, Martin White tem uma figura lá, agora não sei se eu vou lembrar exatamente de todas as categorizações que ele coloca, mas ele trabalha com o sistema de modalidade aliado às questões de julgamento. Então, ele diz que, por exemplo, a probabilidade tem a ver, eu não sei se eu vou saber te dizer exatamente, mas a probabilidade tem a ver com a verdade, a usualidade, agora não vou me lembrar tudo, mas ele coloca nas categorias de estima social e de sanção social. Tá? Então, por exemplo, a obrigação seria uma questão de ética. Tá? Ele faz uma relação entre isso. E esse seria o próximo ponto que nós poderíamos entrar, de aliar essas questões de modalidade às questões de avaliatividade, né? Ou seja,
como esses deputados estão se posicionando em relação a questões de julgamento, mas também a questões de engajamento. Né? Como tu disseste, a esquerda fecha um pouco, perdão, a direita fecha um pouco mais essas possibilidades de expandir o discurso, mas a esquerda abre mais. Isso tem a ver com as questões de ideologia, de um e de outro, porque nós temos um presidente de extrema-direita em que há 13 partidos, 12 ou 13 partidos que estão aliados a ele. Então, se nós vamos para a questão ideacional, nós vamos ver que eles defendem o presidente, eles defendem as atitudes do ministro do Meio Ambiente, os de esquerda batem no presidente, batem no ministro, são posições assim completamente diferentes, né? E isso claro, isso tem a ver com a posição ideológica deles. Aí a esquerda, a direita fecha um pouco mais esse espaço dialógico, porque é interesse da direita fazer isso. A esquerda abre um pouco mais e usa mais modalidades também, porque é interesse da esquerda atingir grande parte da população. Porque por muitos anos a esquerda esteve no governo do Brasil. E hoje existe uma tentativa de recuperar esse poder que foi perdido, né? Então, dá para nós trabalharmos a questão da modalidade, e mais adiante um pouquinho, ver em relação às questões de julgamento, que seria a questão de atitude, mas também as questões de engajamento. E eu acho que aí os modais contribuem bastante para isso. Eu não sei, Teresa, se era exatamente isso que tu querias saber. Ou se ficou alguma dúvida? Sí, no, gracias. Era eso, era de qué manera este otro sistema a nivel discursivo puede colaborar o contribuir al análisis que ustedes han hecho con mucho detalle en su realización léxico-gramatical. Sim, sim. Eu até gostaria de ter adiantado um pouquinho em relação à avaliatividade, mas era tanta coisa e eu não queria esgotar o tempo. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho no livro do Martin White, na página 54, ele diz que a probabilidade tem a ver com as questões de verdade. E suposto que, né, que no caso, na verdade, nós não temos isso no português, tem a ver com a questão de ética. E aí, então, isso entra no campo semântico da sanção. A usualidade tem a ver com destino, a inclinação tem a ver com a resolução e a habilidade tem a ver com a capacidade. Então, a usualidade, a resolução, que seria, caso seria a inclinação, e a habilidade, que para nós também é a inclinação, teriam a ver com a estima social. Então, dá para ampliar o estudo da modalidade subindo para o extrato da semântica do discurso e fazer essa relação. E com o engajamento, então, né, as questões de expansão, então, aí nós temos um campo bastante fértil de pesquisas aí. Por que a minha preocupação em trabalhar bastante a questão léxico-gramatical? Nós ainda não temos a descrição do português na perspectiva da sistêmica funcional. Nós temos, digamos assim, sistematizado. Nós temos textos que são produzidos ora sobre um sistema, ora sobre outro, ora sobre um ponto, ora sobre outro, alguma coisa de semântica, alguma coisa de léxico-gramática, mas nos falta ainda, no Brasil, nós reunirmos tudo num compêndio onde a gente faça praticamente a descrição do português na perspectiva sistêmico-funcional. E quando nós entramos na questão da interpessoalidade, meu Deus, é um problemão, né?
porque, inclusive, nós não temos traduções para muitos termos, nós não temos muitas construções que o Halliday apresenta não existem no português, então é um grande desafio que nós temos. Então, eu tenho me voltado bastante para o extrato da lexicogramática, justamente nessa tentativa de nós começarmos a reunir trabalhos sobre todas essas metafunções e sobre todos os extratos possíveis, para nós podermos reunir material em língua portuguesa para futuras publicações. Gracias. Teresa? Sim, gracias. Muito obrigado pela pergunta, Teresa. Muito obrigado, Sara, pela brilhante resposta. Agora nós temos uma pergunta da Amanda Bochet. Amanda, você poderia fazer essa pergunta, por favor? Boa noite, professora Sara. Oi. Estou aqui encantada com o movimento argumentativo dos modais no discurso. Eu sei que tu gostas disso. Exato. E eu fiquei pensando em relação às ocorrências ali dos modais direita e esquerda. E confesso que eu esperava que a esquerda representasse o dever e a direita o poder, que a direita fosse trabalhar mais com informações e que a esquerda viesse com mais cobranças. Então, eu fiquei pensando e observando os exemplos, e também cheguei a um ponto assim que me gerou dúvida. Eu percebi que a senhora comentou que a esquerda teve um maior uso de negativas transferidas. E aí eu fiquei me perguntando, eu não sei se a senhora chegou a esse ponto de análise, se essas negativas transferidas, elas ocorreram das mais altas para as mais baixas, ou das mais baixas para as mais altas. E se isso teria influência no discurso da esquerda para que o discurso se tornasse mais ameno ou ainda com um valor baixo de comprometimento. Pode repetir, Amanda? Eu fui olhar um documento que acho que me distraí um pouquinho. Se essas ocorrências, né, eu não sei se a senhora chegou a esse ponto, se essas ocorrências de transferência negativa da esquerda, elas colaborariam, de certa forma, para a construção de um discurso mais ameno, ou de né, um valor mais baixo, ou seria o contrário, porque eu não sei se a senhora chegou a esse ponto de verificar se as ocorrências foram mais da negativa transferida da alta para baixa ou da baixa para alta? Com certeza. A grande quantidade do uso de negativas fez com que o valor se tornasse baixo. Eu também esperava que a esquerda fosse trabalhar muito mais no grau de obrigação alto, mas, pelo contrário, ela joga com os dois, com obrigação alta e com a probabilidade baixa, tá? E isso, penso eu, que acaba enfraquecendo o discurso. Há uma estratégia, não sei, parece que há um deslize da parte de quem usa, de quem faz os discursos de esquerda, numa tentativa de fazer críticas mais contundentes, mas usam muito a negativa. E aí eu me lembrei do trabalho de negativa do Eric. O que diz o trabalho de negativa do Eric, que fala sobre a negação nos discursos do presidente Lula? A grande necessidade de usar negativas. Eu não sou o presidente tal, eu não vou fazer isso, eu não. É uma espécie assim, de tentativa de afirmação, mas pela negação. Porque nós sabemos que, dialogicamente, todo não supõe um sim. Então, não devemos, acaba sendo interpretado como... Perdão, podemos, mas no sentido de obrigação, né? Temos a permissão para...
E isso eu acho que é o grande, digamos assim, não quero dizer erro, mas o grande desvio que a esquerda dá nos seus discursos, a usar muita negativa. Em vez de serem mais monoglóssicos, eles acabam sendo mais heteroglóssicos. Tá? E isso aí faz com que o discurso tenha esses resultados que tu disse ali. Sim, muito obrigada. Eu fiquei curiosa para ver esse movimento argumentativo das negativas transferidas. Né? De que forma isso? Eu tenho todo o levantamento, Amanda, e eu gostaria de continuar desenvolvendo esses resultados, né? De nós trabalharmos com a questão da negativa, porque já existem trabalhos prévios em discurso político sobre negativa. Um exemplo que a gente sempre dá é o trabalho do professor Eric, que já nos aponta. E nós temos uma outra aluna que está trabalhando com os discursos de outros presidentes, e o que se tem observado que a negativa é uma grande presença no discurso político. É impressionante. Já existe o trabalho do Duran também, do professor Duran, sobre negativas nos discursos norte-americanos. Existem trabalhos em língua portuguesa aqui em Santa Maria sobre a negativa, e nas coletas de corpos que nós temos feito, não, quando se faz a lista de palavras, ele geralmente está lá em cima. Logo depois das questões mais gramaticais, como artigos, preposições, conjunções, etc., há muita presença do... Isso eu falo no discurso brasileiro, né? Embora o Duran já tenha trabalhado no discurso norte-americano. Muito obrigada, professora. Muito obrigado pela pergunta, Amanda. Obrigado, Sara, pela resposta. Eu estou vendo uma pausa aqui momentânea nas perguntas. Então, se eu puder usar o meu papel de moderador para fazer uma, Sara, tá, Sara? Pode, fica à vontade. Tu disseste da passiva, né, como um processo específico da língua portuguesa, e que tem um impacto modernizador bastante forte, dependendo de como ele é usado. Né? Eu fiquei curioso, é só uma curiosidade, na verdade, o plural, aquele plural magnífico, né? Nós, como forma de modalização nos discursos. Você chegou a observar isso de alguma forma? Eu tenho uma hipótese que talvez os partidos de esquerda usem mais isso pela tentativa de conclamação de oposição, mas é só uma hipótese. Tu chegaste a ver algo? Eu cheguei a observar os podemos e os devemos. Já te digo alguma coisa. A direita usa bastante não podemos. Não, mas é mais ou menos a mesma coisa, não podemos. Tá? Agora, não devemos, não tem praticamente. Tá bom? E esse nós, pelo que eu vi, é um nós generalizante. Nós, deputados, e nós, país. Tá? Ele é um nós que se dirige para todos os brasileiros. Nós não podemos mais permitir isso. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos, como nação, aceitar mais esse tipo de coisa. Quanto à passiva, Rodrigo, eu estive observando bastante, porque o Halliday tem na gramática dele o it's supposed that, né? É suposto que João, não sei o quê. Isso não se usa em português, não se fala isso em português. Que seria, se eu não estou enganada, grau médio disso. Mas a única correspondência que eu consegui em língua portuguesa é supõe-se que. Então, neste caso, nós teríamos uma passiva sintética, né? Supõe-se que há muitas queimadas. Então, neste caso, a gente poderia considerar. Mas é suposto que isso em português não se diz.
né? Não se usa. A tradução literal não poderia acontecer em língua portuguesa. Então, a única solução é a passiva sintética. Muito obrigado, Sara. Pensa-se que, supõe-se que, né? Que aí vai dar uma objetiva explícita, né? Vai dar uma modalidade objetiva explícita. Tem um comentário, muito obrigado, Sara. Tem um comentário agora da Maria Eugênia Batista. Aí a gente vai ouvir o comentário da Maria Eugênia antes de encerramento. Você poderia fazer, por favor, o comentário, Maria Eugênia? Oi, Sara. Obrigada pela sua apresentação. Então, tudo bom? Escrevi lá no chat. Eu não peguei o início da sua fala e fiquei curiosa de saber se os modais foram pré-definidos para análise ou se eles teriam emergido de lista de frequência. E também fiquei pensando aquilo que a gente usa no português, né? O tem que, com essa ideia do dever, né? E se você trabalhou com lista de frequência, se isso apareceu, seria essa a minha pergunta. Eu trabalhei, sim, com lista de frequência. O poder e o dever, na verdade, são originários de duas realidades. Uma é que eu tenho muita preocupação com a questão da modalidade em língua portuguesa. Nós já escrevemos alguma coisa aqui na Universidade de Santa Maria e é um tema bastante complexo na língua portuguesa. Acredito que no espanhol também não seja muito fácil, porque é uma língua latina também. Devido a essa indeterminância e a essa polissemia que apresenta. Se nós formos pegar o lema de poder e de dever, ele fica realmente ali, até a palavra sem, nós conseguimos detectá-lo. Aí, se nós tirarmos artigos, etc., nós temos uma boa ocorrência. Tá? E não olhei o tem que. Por quê? Porque nesta fase da pesquisa, o foco é só o poder e o dever. Mas olhei um pouco o possibilitar, olhei um pouco necessitar, olhei um pouco o é possível, o é necessário, o é certo, com certeza, né? Mas todos têm uma frequência muito pequena. Então, eu achei mais interessante, como um trabalho que está em andamento, focar inicialmente só nestes dois. Mas tem muito mais modal. Vai aparecer o parece muito pouco, mas vai aparecer o tem que aparece também. Mas vai aparecer o é preciso, vai aparecer uma série de outras coisas que eu não foquei nessa fase. Obrigada, Sara. Então, se vai estudar toda a modalidade aí, então é uma grande quantidade de corpos. Né? Obrigada. Porque a modalidade, ela convém ao discurso político. É uma das características que o Bailey aponta, né, do discurso político, que é a modalidade. Mas é interessante saber que ela está entre as 100 primeiras, é isso? Esses modais estão... Isso. Perfeito. O lema, né? Pelo menos o lema está, digamos, o pode e o deve estão ali. E aí depois, então, tu procuras as outras variações de modo e de tempo para reunir os dados. Obrigada. Muito obrigado, Maria Eugênia, pela pergunta. Muito obrigado, professora, pela resposta. Dado o adiantado da hora, a gente vai abrir agora para a última pergunta do professor Orlando, e depois a gente vai fazer um comunicado para a presidente. Por favor, professor Orlando. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Sara. Olá a todos que estão por aí. Sara, parabéns pela sua apresentação. Resultados fantásticos. Eu tenho aqui uma lista de perguntas, eu ficaria horas conversando com você. A Tereza já fez uma das minhas perguntas em relação ao nível discursivo, e aí eu só queria, é só uma curiosidade, na verdade,
se existe alguma perspectiva de estudo aí no grupo de vocês, de pensar numa perspectiva interstratos, se você pode ver a modalidade, porque você sinalizou que tem a questão oral também. Então, no extrato fonológico, a Claro. entonação, no extrato léxico-gramatical dos modais e na semântica que a Tereza já trouxe, a questão do Martin e Rose aí da variatividade, né? E mais no contexto da cultura, no gênero, quer dizer, existe essa... Dá para pensar numa interpretação do gênero, desde a grafonologia para a lexicogramática, para o discurso, para o gênero? É possível, sim. É possível porque esse registro, ele tem características que lhe são específicas, tá? Ele tem muita questão epistêmica, que é uma das características do discurso político, mas também muita questão de deôntica, isso falando os termos que o Halder não usa, mas enfim, para me fazer entender. Né? Dá para caracterizar muito bem o discurso político dos legisladores, atravessando todos os estratos. Perfeito. Com certeza. Tá? Tanto em termos de contexto de cultura, né? Tanto em termos de contexto de situação, porque vamos dizer que eles estivessem discutindo para tomar uma decisão, para votar, provavelmente o registro teria algumas alterações em termos de obrigação, ou em termos, mais eu acredito, de obrigação. Né? Temos que tomar uma atitude, necessitamos, devemos votar em prol da melhoria do meio ambiente, etc. Então, o comprometimento seria maior, mas dá para mapear as características interestratos. Se descermos para a fonologia, então, aí dá um trabalho riquíssimo de se fazer, né? Como nós temos colegas no grupo interessados na questão fonológica, isso aí pode ser feito. Perfeito. Tranquilamente, Orlando. Muito obrigado e parabéns de novo pelo trabalho. Obrigada. E que bom ver algumas pessoas por aqui. Obrigado. Que bom, né? Muito obrigado, Orlando. Eu queria agradecer à professora Sara pela brilhante apresentação. Muito obrigado, Sara, por dividir com a gente sua perspectiva mais uma vez. Queria agradecer aos colegas por aqui participarem e assistirem, pelas maravilhosas e brilhantes perguntas. Muito obrigado a todos. Que esse seja um de muitos momentos que a gente viva, mesmo nesse distanciamento social. De forma a encerrar nosso evento de hoje, nós gostaríamos de fazer um anúncio a respeito da presença da ASFAL, anúncio em língua portuguesa, e logo em seguida o Júlio faz o anúncio em espanhol, tá? Para sermos bastante inclusivos. No dia 21, tá, de novembro, próximo agora, nós estamos organizando uma reunião com os representantes regionais da ASFAL no triênio 2020-2023, tá? Ela vai ser às 9 horas da manhã no horário México, ao meio-dia no horário Brasil, né? Nós gostaríamos de também reforçar a necessidade do recadastramento dos sócios naquele link que nós passamos pelas listas, inclusive para que alguns representantes regionais possam fazer esse recadastramento, que nós não estamos sem acesso ao contato de todos eles, tá? O link para os representantes regionais será enviado posteriormente por e-mail. Júlio? Gracias, Rodrigo. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Profesora Sara, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Siempre es bueno ver cómo hay una gran unión en ASFAL y muchos ánimos de participar, de colaborar en cada presentación. Muchas gracias. Procedo con el anuncio que comenta Rodrigo. Estamos en el comité ejecutivo organizando una reunión que tendrá lugar el día sábado 21 de noviembre. Es una reunión a la que invitaremos a los representantes regionales de ASFAL
con la finalidad de organizar la agenda de trabajo que tendrá lugar a raíz de la situación de distanciamiento social que tenemos actualmente. Y esta reunión tendrá lugar a las 9 de la mañana, horario de México, a las 10 de la mañana, horario de Colombia, o al menos una región de Colombia, y 12 de la tarde, horario de Brasil. Van a recibir la invitación los representantes regionales por vía correo electrónico y, a su vez, la generalidad de los miembros del SFAL que recibirán invitaciones posteriores a continuar actualizando sus datos de registro como miembros al SFAL. Hemos tenido muy buena respuesta con esta actualización. Es una actualización muy importante y vamos a insistir con esta invitación, por supuesto, a quienes todavía no las actualizan, y quienes ya los actualizaron, recuerden que pueden con confianza compartir el enlace de nuestro cuestionario para que más personas se unan que estén interesadas en la investigación. Y bueno, ese es el anuncio que teníamos pendiente. Muchas gracias a todos por su atención. Regreso el micrófono a Rodrigo. Muito obrigado a todos, boa noite, espero que essa seja uma entre muitas vezes que nós nos encontremos mesmo virtualmente. Oi, Sara, por favor. Eu quero agradecer o espaço de estar aqui e de poder conversar com os colegas e dizer que eu me sinto assim muito feliz de poder participar e fiquei muito alegre com o convite, tá? E de ver essas carinhas que há tanto tempo a gente não via mais, né? E dizer também que essas reuniões que a associação está promovendo vão integrar cada vez mais o nosso grupo. Então, eu quero agradecer ao professor presidente, ao Rodrigo e a toda a equipe organizadora. Muito obrigada. Muchas gracias a ti, Sara. Muchas gracias, Sara. Y qué bueno verte. Muito obrigado a todos.